estamos gravando, tá? E a gente vai começar, então, a assistência de enfermagem na neonatologia. Vocês já viram com a Isa tudo sobre, desde a de saúde da mulher até o parto, correto? O que vocês viram a partir do parto? Ou não viram nada a partir do parto? Cri-cri. A aula A gente funciona falou assim. alguma coisa sobre os cuidados depois do parto com o bebê, banho, essas coisas assim, Logo em seguida. assistência. Na última aula. Tipo assim, teve o parto, aí o que se faz na sala de centro obstétrico, por exemplo? A gente aprendeu. Viram isso? Vocês viram isso? É isso? Pode responder de volta. Também. Também. Como que é? Um pouco a gente aprendeu. Tá, então eu vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Bom, qualquer dúvida vocês me avisam. Então, quem que é o recém-nascido, vocês já sabem, ou não, é aquele pequerrucho até 28 dias de nascimento. Então, o Ben, eu vou usar o Ben agora como exemplo, porque eu tô nessa onda, né? O Ben nasceu dia 16. Tá nessa vibe. Tô nessa vibe de recém-nascido, gente. É muito louco. Então, o recém-nascido, ele vai até 28 dias. Quem que acompanha o recém-nascido? Tem a mãe, né? Ganha o nome até também 28 dias. Qual que é o nome? É puérpera. Puérpera, né? Então, a mulher até 28 dias, ela é a puérpera. É um padrão estabelecido, né? Assim, a maior parte das transformações, tanto na mãe quanto no bebê, elas ocorrem até 28 dias. Não quer dizer que para todo mundo é igual, é sempre uma média, né? Mas a gente chama de recém-nascido até o 28º dia, ainda mais por questões burocráticas, né? Por exemplo, certidão de nascimento, que nem o Ben agora, ele vai ficar 28 dias com a Unimed da Amanda. Então, né, aí depois de 28 dias ele passa para mim, é porque ele já não é mais recém-nascido, ele já é um bebê, tá? Tá, e o que tem de especial nesse recém-nascido, assim, que vocês lembram? Vocês lembram quando vocês eram recém-nascidos? Não! Não. Mas quem já teve um recém-nascido na mão aí? Acho que quase todo mundo. Eu tô com... Não é mais recém-nascido, já tem 3 meses. Então, mas você lembra que ele fazia algumas coisas, né? E não fazia outras, por exemplo. O que o RN faz? O que o RN faz principalmente que um bebê de 3 meses, por exemplo, não consegue fazer mais? Que ele tem que perder obrigatoriamente? Eu acho que é os estímulos, né? Eles são mais quietinhos. Uhum. Eles são o 20, Hipoativos e... acho que é. né, a maioria dos recém-nascidos são hipoativos, né? Porque eles precisam dormir muito por causa do desenvolvimento cognitivo. Então, esse desenvolvimento cognitivo no recém-nascido, ele é muito baixo. Então, o que o recém-nascido faz quando ele está incomodado? Chora. 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 Ele não tem outro jeito de expressar o que ele está sentindo, exceto chorar ou grunhir, né? Só tem assim, berra, né? Quem grunha é porco, Vinícius. Mas grunhido é um som, tá? Pode ser porco, pode ser vaca, pode ser gente, né? Então são esses resmungos e grunhidos, né, que o bebê faz para falar que ele está incomodado com alguma coisa. Com o que um recém-nascido se incomoda? Quando tá com xixi, quando tá com cocô. Principal, assim. Quando tá com fome. Fome. Dor. Dor. Então as dores, né, a partir dali da terceira semana, pode aparecer o quê? Cólica. Cólicas, né? Então as cólicas elas podem vir ou não, depende do bebê. O Ben tinha bastante cólica, parece que está melhorando, né?
Não existem estudos assim 100% comprovados de que os alimentos que a mãe ingere causam ou não cólica no bebê. Qual que é o principal que sempre se fala? Os É a principais, né? formação do estômago, não é? Isso. O que causa essa irritação? O que a mãe pode comer que causa essa irritação? Vou dar uma dica. Feijão, Chocolate, chocolate, feijão, café. refrigerante, O que tem de especial nessas coisas, exceto no feijão? cafeína. Cafeína, né? Então a cafeína, como ela é um estimulante, ela acaba estimulando, né, os movimentos peristálticos do intestino do bebê, que é muito imaturo, e isso acaba dando cólicas nele. Por quê? Ele ingere basicamente leite, ele não pode ingerir mais nada. Então, como é tudo líquido, se tiver uma hiperestimulação, isso pode fermentar, né? Ou então fazer essa cólica sem nada no estômago. Imagina você ter uma contração sem nada para empurrar, né? Por isso que algumas coisas são evitadas. Quanto enxerga um recém-nascido? Tipo assim, ó, distância. Praticamente zero, né? Ele enxerga 30 centímetros, né? Em média, que ele consegue ver, distinguir, são mais ou menos 30 centímetros nítidos. O resto ele enxerga vultos, né? Enxerga coisas brilhantes, às vezes uma coisa atrai a atenção dele. Então é isso que vai chamar a atenção dele. Bom, eu tô só colocando uma introdução aqui para vocês do que é um recém-nascido. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Peso. Em relação ao peso, o que a gente sabe sobre o peso do recém-nascido? Tem o Eu PIG. sei que ele perde peso logo após o parto para depois ganhar novamente. Isso. Muito bom. O que mais? Tem uma tolerância, acho que de 10%, acho que é, né? Isso. 10% geralmente é o fisiológico, né? Aí se passar disso, ele já deve ter algum problema, algum outro probleminha que tem que ser investigado. Não necessariamente, né? Tipo assim, passou 10,1%, né? Mas a 10% é onde a gente já tem que começar a prestar mais atenção, que pode ter alguma coisa errada, com certeza, né? E aí, se ele parou de mamar, se ele está tendo muita cólica, se está tendo diarreia, né? Se ele está urinando demais, que não é comum, né? Porque o bebê urina muito. Mas o que é urinar demais? É urinar mais do que o peso da fralda aguenta, por exemplo. Né? Então, e alguém aí citou o PIG, né? Quais são as classificações aí que vocês aprenderam? Eu lembro que era o PIG. O que é o PIG? Pequeno. E o Pequeno BIG. para... Prematuro, bebê. Não, Até 2 não. quilos. Calma, 500, calma, acho. calma. O PIG não necessariamente é prematuro. Não. Não, né? O bebê pode estar dentro do tempo gestacional certo, mas ele não é Isso. muito gordinho. Isso, ele é pequeno para a idade gestacional. Foi o caso do Ben, inclusive. Isso, o PIG é pequeno para a idade gestacional. Então, e eu posso ter o GIG, que é o grande para a idade gestacional também. O Ben, olha só que interessante. O Ben, ele era pequeno para a idade gestacional. A gente tentou o parto normal, mas não foi possível. Por quê? O que pode acontecer em desproporção? Não ter dilatação suficiente, o bebê virar. Sentado. A dilatação insuficiente pode acontecer, né? E se houver dilatação suficiente? O bebê é muito grande. O bebê é muito grande, né? Para o perímetro cefálico, que foi o caso do Ben, o tamanho da bacia da mãe não comporta, né? Então, o que aconteceu foi que tinha dilatação completa, né? Mas o bebê era muito grande para a pelve da Amanda. E aí teve Esse da pelve entra naqueles 3 tipos de pelve lá que a gente viu? Isso, exatamente. Exatamente. Então, o que mais sobre o peso? Então, 10% ele pode perder. E existe também o contrário, quanto que ele pode ganhar no máximo?
Depende da mamada da criança. Eu, Depende da mamada. pelo menos dos dias que eu tava lá, eles me passavam que para um bebê, né, do tempinho maior, em torno de 25 gramas o dia. Isso, De 25 a aproximadamente. 35 gramas o dia. Exatamente. Então, tem a carteirinha, né? Que depois eu vou mostrar para vocês. Tem a carteirinha que vai dar o gráfico de crescimento. Essa carteirinha, esse gráfico, desculpa, ele é mundial, né? Esse é estabelecido mundialmente pela OMS como um padrão adequado de crescimento e a gente adaptou para o Brasil. Então, cada realidade adapta como é no seu país, né? Que o bebê cresce. Porque se eu tiver um bebê, por exemplo, os bebês de grande estatura, como é o caso da Noruega, da Suécia, que são bebês compridos, mas leves, né? Então, o ganho de peso deles não vai acompanhar a altura. O nosso já é diferente. Nós temos bebês bastante proporcionais ainda, baixinhos e gordinhos. Tá? O que mais? Sobre a idade gestacional. É justamente acompanhando o peso. O que eu posso falar da idade gestacional do bebê? Quanto tempo ele vai ter, né? E eu preciso, às vezes, corrigir. Por exemplo, se for o prematuro, né? Se for o prematuro, eu preciso sempre corrigir a idade dele, né? De acordo com quantas semanas ele nasceu antes do previsto. Qual que é, geralmente, o prematuro? Até 36 semanas. Até 36 semanas a gente pode ter um prematuro, né? Então, olha só. Baixo peso igual ou inferior a 2,5. O bem nasceu com 3,5, perdeu 250 e já recuperou, já ganhou 700 gramas em 15 dias. Então ele está ganhando 31 gramas aproximadamente por dia. Esse PIG, ele é tipo, determinado durante a gestação ou na hora do parto? Com o peso do parto? Durante a gestação. Porque a gente... Não sei se... Quem está falando, desculpa? A Tati. Tati. O Thiago Flor e a Tati Flor. Tá, Tati. Quem tem filho sabe que quando vai fazer os exames, faz uma série de medições, certo? Então, por exemplo, o morfológico. O morfológico mede o bebê todinho, para saber se tem alguma anormalidade de crescimento, para saber se ele tem alguma disfunção interna, né, ou um órgão a mais, um órgão a menos. E nessas medições, ele faz o perímetro cefálico. O perímetro cefálico é justamente o que dá, né, às vezes, uma das coisas que dá o PIG ou o GIG. Né? Então, a estatura, né, na verdade, não é a estatura ainda, né? A gente sempre fala que para bebê é comprimento, porque ele está deitado, então vai ser comprimento do bebê, mais o perímetro cefálico. Então, quanto dá esse valor é o que vai determinar se ele é PIG ou se ele é GIG. Entendeu? Sim. Beleza. Eu achei que era pós-parto, era o peso pós-parto. Não. Ele é sempre durante a gestação. Porém, né, tem aquelas variações. Que assim, não foi determinado ou não foi detectado que o bem ia ser PIG até a 38ª, né, que acho que é a foi a última ecografia. Então foi determinado que ele era PIG, mas assim, numa faixa muito estreita, né, entre PIG e normal ali. Então não se, né, porque o bebê é PIG, você vai falar que ele é pequeno e tem algum problema. Não, pô, a Amanda não é grande, a Amanda tem 1,59 m. Não adianta querer ter um bebê gigantesco, né, numa grávida pequena. E mesmo assim, né, ele não saiu pelas vias normais, ele teve que fazer a cesárea. Então esse peso, pessoal, ele serve tanto para o RN, tá, quanto para o bebê a termo. Então não se esqueçam. Eu posso ter um prematuro PIG ou GIG, né, ou normal, um prematuro, a depender do quanto que ele se desenvolveu até aquela idade. De forma geral, né, os prematuros não vão ter
um peso maior que 2,5. Não é uma regra, tá? Mas não necessariamente eles vão ter um peso maior que 2,5. Muito difícil. Com 36, deixa eu ver. O Ben estava com 2,100. E aí a médica falou que ele provavelmente ganharia, né? Ele estava com 3,100 aproximado, porque na ecografia você não, né, nenhum exame consegue pesar completamente o bebê dentro da barriga da mãe. Então ele estava com aproximadamente 3,100, 2,100, desculpa. E aí a doutora falou, olha, ele teria que ganhar aproximadamente 1 quilo até as 40 semanas, né? Em 4 semanas ganharia 1 quilo. Ele ganhou 1,5 kg, em teoria, né? Não é assim, isso é com certeza ele ganhou 1,5 kg em 4 semanas. Porque como é percentil, não dá para falar que ele tinha esse peso exatamente, tá? Talvez ele tivesse um pouco mais. Então, por que a gente tem essas classificações e por que a gente precisa prestar atenção no momento lá da retirada, né, no centro obstétrico, para pesar o bebê? Por que é tão necessário pesar e medir? Né? Por que essas medidas antropométricas são tão necessárias? Porque a gente tem que acompanhar esse percentual de morbimortalidade neonatal. Vocês já ouviram falar de morbimortalidade? Morbimortalidade. Já ouviram falar? O que? Eu não entendi. Alguém já ouviu falar sobre morbimortalidade? Não. Tá. Morbimortalidade, olha só, tira o morb ali, ó, e deixa só a mortalidade. A mortalidade, a gente já sabe o que é, né? Quantos morrem, por exemplo, a cada 100, a cada 1.000, dentro daquela categoria. Então, percentual de mortalidade neonatal de baixo peso, X, naquela população, né, naquele local. Morbimortalidade é morbidade, ou seja, a morbidade junto com a mortalidade. Então, é um percentil que leva em conta tanto as consequências quanto a própria morte dos RNs. Quando a gente fala de baixo peso, isso aqui é sempre elevado, tá? E é por isso que a gente tem as curvas de crescimento, que é para acompanhar essas questões de morbimortalidade neonatal. Bom, então a gente pode classificar de acordo com a idade gestacional em RN prematuro, a termo e pós-termo. Então a gente não falou, né? A gente falou só do prematuro e do a termo. O Ben nasceu com 40 semanas e 6 dias e a Amanda, por exemplo, nasceu de 42 semanas. Teve que ser um parto induzido, né? E porque a bichinha não saía de jeito nenhum. E a gente achou que o Ben ia ser a mesma coisa, né? Então, quais são as consequências de passar de 40 semanas, pessoal? Qual que é o desenvolvimento aí da questão intrauterina? Por que o bebê não pode ficar tanto tempo assim? Pode morrer por quê? Cozinha o bebê? Cozinha? Cozinha mesmo, Ju? Tipo como se fosse um forno, um forninho, e aí ele vai ficar cozido. Não. Não, o bebê não é cozido dentro Eu do útero. acredito eu acredito que tem um tempo determinado e aquilo já excede o tempo. Isso, então, mas por quê? Tem um porquê, gente. Tem um porquê muito importante. O oxigênio, Lu, o oxigênio ele faz um pouco parte da questão, mas não é tanto, tá? Por quê? Mesmo no 42 semanas, o cordão umbilical ainda está ligado
no bebê. Então, ele recebe o oxigênio, sim. Só que tem um problema. A partir de 40 semanas, a gente já tem o bebê, né, completamente formado, inclusive, né, vocês já ouviram falar que ele faz xixi dentro do útero, né, no líquido amniótico. E a partir de 40... Ó, falta 10 minutos, tá, Lari? Fica esperto aí. Fica olhando aí o tempo em cima, ó. Tá correndo. A partir das 40 semanas, o intestino do bebê já funciona. E o que ele engole, ele evacua. Então, isso acontece muito próximo das 40 semanas. Então, esse mecônio, ele também... Porque, assim, por mais que a gente fale que o bebê está dentro de um local estéril, então, certas coisas já tem na gente. Então, uma das coisas é bactéria. Quando ele evacua dentro do líquido amniótico, é chamado de mecônio. Esse mecônio é muito perigoso. Ele pode entupir via aérea, ele pode diminuir a oxigenação dos pulmões, porque assim, ele respira líquido amniótico, certo? Então ele inspira, expira, inspira, expira, né? E faz troca junto com o cordão umbilical. De acordo com a concentração de oxigênio entre o líquido amniótico e o que vem do cordão umbilical, o cordão umbilical começa a diminuir a sua oxigenação. Então, imagina a seguinte situação. O bebê já tem um pulmão bem formadinho nas 40 semanas. E também o intestino bem formadinho nas 40 semanas. E aí, quando ele inspira o líquido amniótico, esse oxigênio entra nos pulmões e irriga, né, minimamente ali os tecidos. Existe até, assim, os adultos, existe um líquido que você pode respirar, que contém oxigênio muito mais do que o nosso oxigênio aqui do ar. Eu não lembro o nome agora, tá? Mas ele tá em fase, acho que final de desenvolvimento. É como se fosse um líquido amniótico que você respira debaixo d'água, basicamente, né? Então, alguém assistiu aquele filme O Segredo do Abismo? Naquela época, eles já começaram a desenvolver esse líquido e hoje... Oi, pode falar, Sil. Mas, professor, e ficou assim. Minha pequena, o intestino... Não chegou o intestino, não entendi. Sil, você não quer abrir seu áudio? Não teve abertura de anos. Abre o áudio, Silvana, pra gente ouvir essa voz seduzente. Tá, ela não teve anos, e aí? E daí, prof, assim, ela não teve o final, entendeu? Não chegou até o final. Certo. Quando ela estava na placenta, ela não fez o cocô que você está falando. Certo. Uhum. A gente não conseguiu visualizar nas ecografias. Certo. Ok? Certo. E daí, o que a gente explica nesse sentido, assim? O que aconteceu ali? O porquê não chegou o ano, você fala? Não, do que você estava falando antes. E também, não, porque foi ali uma má formação. Ele Sim. não chegou por uma má formação, entendeu? Uhum. Mas na ecografia, a gente não conseguiu visualizar e não Certo. chegou até o final. Ah, tá. Você está perguntando o porquê que o seu parto não foi induzido, ela nasceu normal. Exatamente. Tá, tudo bem. Isso aconteceu. Agora, o problema é quando passa do tempo. Aí você está me perguntando assim, e se um bebê não tem o ânus formado e passa das 40 semanas? É essa a pergunta? Isso, porque Entendi. ela nasceu antes, daí ela teve que ficar, teve todo aquele processo de ficar na UTI neonatal, enfim, e eram gêmeas, né? Foram duas, e teve todo um complexo, assim, enfim. Uhum. Não, eu tô falando de um caso, né? Uma das complicações a partir das 40 semanas é essa, né? Justamente porque ele inspira lá o líquido amniótico e a oxigenação do cordão vai diminuindo, né? Então,
cordão umbilical, né, ele vai diminuindo a sua função e com isso ele não consegue mais respirar, né, não recebe mais oxigênio a partir do cordão. E aí, por exemplo, ele não tem o ânus, então ele não vai ter mecônio dentro da placenta. Pode ser até uma vantagem, né, dele continuar no útero sem ter ânus, mas diminuindo o oxigênio gradativamente. Ainda assim, é arriscado. Exatamente. Oi? Exatamente. Não é? Foi o que aconteceu com a minha pequena. E depois que ela nasceu, ela ficou eu acho que de 3 a 4 dias que ela não amamentou, ela não mamava no peito. Por quê? Isso foi uma vantagem, porque se você não come, você não acumula nada no intestino, ok? Isso. Então, acho que é isso aí que o professor está explicando, certo? Isso. Fora que, o que dá saciedade? O que dá saciedade é um estômago cheio, certo? Por que o bebê não mama logo em seguida que ele nasce, né? Apesar de questões de humanização hoje em dia, sempre falarem que a primeira coisa que você faz quando tira o bebê da mãe, né, seja por via natural, seja pela cesárea, é você colocar no peito, para ele já sentir o calor da mãe, sentir o cheiro da mãe. Isso não aconteceu na maternidade de Curitiba, tá, pessoal? Foi assim. São coisas de locais que, enfim, né, aplicam muito mais a humanização do que eu tenho visto aqui no Paraná. Então, são coisas que, enfim, a gente só ouve falar, né? Esqueci o que eu estava falando. Sobre Humanização. peito. Isso. Tá, então. Mas depende, professor, porque o meu primeiro filho eu tive no SUS e eles fizeram isso. Ele que não conseguiu, não conseguiu sugar, porque ele nasceu prematuro. E eles tentaram mesmo assim, porque até que ele era grandinho, mas ele não conseguiu. Daí ele ficou com falta de oxigênio e foi para UTI. Agora as meninas nem tinham condições, né? Não tinha como, mas então, no SUS eles fazem. O que acontece é que você, quando está com o cordão umbilical ligado no bebê, você está passando muita glicose para ele. Ele nasce com uma reserva, tá? Como ele não gasta muita energia, ele dorme bastante, ele tem uma reserva muito boa ainda de glicose, que pode durar até 2 dias, a depender do bebê, depender do tamanho, né? Bebês maiores, geralmente, a reserva ela pode ser um pouco maior, mas durar menos, tá? Bebês menores... Levou 3 dias para mamar. Então, aí tem uma reserva bem, bem grande até, né? Mas precisa estar estimulando sempre. Ele só vai querer mamar, né? E o que faz o estímulo da mamada é justamente a ocitocina. A ocitocina, né? Vocês lembram que ela é liberada ali durante o parto, ela tem 3 funções. Qual que é a principal? Alguém falou ocitocina? Ouviram falar de ocitocina? Ai, professor, acho que não. Mas eu esqueci. Cara, vou chamar a Isa da próxima aula. Nossa, olha a Larissa ali, as tranças dela, prof. Olha. Eu vi, chique demais, bem. Deixa a gente ver, Lari, deixa a gente ver tuas tranças. Olha, cabelão. Então, pessoal, ocitocina, voltando aqui, tirando o cabelo da Lari e voltando para a ocitocina faz a descida do colostro, faz a involução uterina, né, durante depois do parto, e faz a contração uterina, né, durante o parto. Fora isso, ela tem, falta 1 minuto para acabar, a Larissa não me lembrou. Já perdeu pontinhos. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto. Isso é muito tempo. Eu vou parar e vou passar. Vou mandar outro link para vocês. Só um minutinho.